Olá, turma! Tudo tranquilinho? Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa disciplina? Vamos lá! Gente, esse semestre eu estarei com vocês na disciplina de Teoria dos Direitos e Deveres Fundamentais, tá certo? Eu espero que seja um semestre bastante proveitoso, que vocês curtam a disciplina, que é uma disciplina bastante importante, se a gente for pensar no objetivo geral do nosso curso de Direito, né? E pensá-la como um aprofundamento, uma extensão um pouco mais aprofundada do que a gente viu em direito constitucional, né? Então, a gente sabe que lá no direito constitucional nós estudamos a questão dos direitos fundamentais, né? A gente trabalha isso também em sede de direitos humanos, mas é um tema muito importante, muito complexo que a gente precisa discutir e com outras vertentes. E dentro do novo projeto pedagógico do curso, essa é uma das novas disciplinas que eu tive a felicidade de ser designada para ministrar para vocês, tá certo? Então eu espero que vocês curtam. Essa primeira aula eu sempre destino a explicar, né, como vai acontecer a disciplina, de que forma a gente vai trabalhar. Não vai diferir muito do que eu venho fazendo, pelo menos durante esse período de pandemia, que eu acho que está dando super certo, e desde já agradeço a vocês o reconhecimento. Acredito que vocês já foram meus alunos, eu tive a felicidade de ter bons comentários na avaliação, fiquei muito feliz, vi que vocês gostaram da metodologia, então eu pretendo continuar com o que vocês disseram que tá bom, né? Fazendo aí alguns pequenos ajustes, né? De repente trazendo mais material para vocês e outras coisas que a gente julgue necessário no caminho, né? Quem me conhece sabe que eu costumo ser bastante democrática, costumo ouvir os estudantes, então eu peço que vocês participem, né? E sempre que tiverem sugestões, que vocês possam trazer essas sugestões para que a gente incorpore na disciplina, certo? Bom, primeiramente, para começar a falar da disciplina, eu vou trazer para vocês alguns elementos os principais elementos, na verdade, os principais pontos do plano de ensino. Eu sei que muita gente não dá bola para o plano de ensino, mas o plano de ensino ele tem ali uma certa organização que a gente consegue pensar, né, como um roteiro. Então, eu acredito que ele nos ajuda muito nesse sentido, né, para entender que a nossa disciplina vai ter início, meio e fim, e qual vai ser o objetivo dela. Então, em primeiro lugar, eu trago para vocês aqui a nossa ementa, tá certo? Então, a ementa da disciplina, né, a ementa é o guia mestre, a gente precisa abordar todos os conteúdos que tem na ementa. Então, o que, que a gente vai falar aqui nessa disciplina? Então, primeiro, né, teoria dos direitos e garantias fundamentais, a parte mais teórica, né, como isso foi pensado, quais são as implicações disso no campo teórico e também sempre buscando fazer aquela correlação necessária com a prática, tá certo? Direitos e deveres individuais e coletivos, então a gente vai trabalhar essa diferenciação, né, que são categorias de direitos diferentes, que exigem uma aplicação diferenciada, então a gente vai buscar entender, né, como nós no Brasil nos inserimos dentro dessa concepção de direitos individuais e coletivos, como isso foi construído no Brasil. Eu gosto também de trazer uma abordagem de como isso foi feito na América Latina, né, dentro da nossa perspectiva cultural, dentro do que a gente é enquanto sociedade, tá certo? Então, trazer aí a questão das diferenças culturais que nós temos e da necessidade e desse embate que existe muitas vezes entre os direitos individuais e coletivos. E aí nós vamos falar também de direitos fundamentais como sistema de valores de aplicação concreta, né? E aí nós vamos ter alguns autores bastante interessantes do direito constitucional que a gente vai trazer para trabalhar essa questão. Então, como que os valores que a sociedade entende como relevantes, como que eles vão se concretizar no ordenamento jurídico, tá? Através de normas. Como que eles vão virar normas, né? E aí a gente vai fazer um aprofundamento para compreender um pouco a noção de norma, né? Dentro daquela perspectiva do Robert Alexy, de princípios e de regras, e aí compreender um pouco isso, como isso vai se desenhando no campo do direito e quais são os conflitos que
que essas normas diferentes podem gerar, tá? Porque se a gente for pensar na norma como princípio e na norma como regra, nós vamos ter formas diferentes de abordar essas normas, certo? Os princípios, eles são aqueles mais genéricos, né? Por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana. Quanta coisa cabe aí dentro, né? O que é a dignidade da pessoa humana, né? Do ponto de vista nosso, da nossa cultura, mas da cultura do outro, essa ideia pode ser diferente. Então, como que esses conflitos, eles se dão, especialmente no que se refere a quando esses princípios, eles são aviltados por normas jurídicas, no sentido estrito, né? Que são as regras. Então, aquela lei lá, tal como ela está posta, às vezes ela choca e acaba gerando também algum tipo de violação de direitos de outra categoria. E aí tudo isso a gente vai ver nessa disciplina, certo? A gente vai falar então, né, como decorrência disso que eu acabei de comentar, da questão da colisão de direitos fundamentais, e aí trazer o Robert Alexy também para essa discussão. O que a gente faz quando direitos fundamentais que deveriam ter um peso igual colidem, né? Então a gente tem de um lado uma categoria de direitos e de outra categoria, e uma delas vai ter que ceder, digamos assim, né? Vai precisar abrir mão um pouco da sua força normativa em decorrência da superioridade, né, naquele momento, naquele contexto, de outro direito. Então, como isso tudo se trabalha? É uma disciplina complexa, mas bastante interessante, gera bastante discussões, geralmente costuma ser bem interessante falar de todos esses assuntos, certo? E aí nós temos também a questão da eficácia dos direitos fundamentais, né, de que forma eles realmente conseguem se concretizar dentro da sociedade. É uma das grandes discussões que normalmente se tem no direito, né? Essa norma pegou, essa norma não pegou, aquela lei ali só existe de papel porque ninguém faz assim, né? Então, tudo isso a gente vai procurar tratar. E aí falar também da classificação dos direitos fundamentais, né? Como eles se classificam teoricamente, né? Então já é uma parte bem mais teórica da disciplina, essa coisa da classificação, e os limites dos direitos fundamentais, né? Então, quais são os limites? A gente precisa estabelecer os direitos fundamentais, obviamente, né? Vocês estão no 7º período, vocês já estão carecas de saber disso. Porém, existe um limite para isso, né? Quais são as limitações que a gente observa no plano prático para a observância de direitos fundamentais? Um exemplo clássico aí é uma questão que no Brasil sempre vai parar na justiça, que é o fornecimento de medicamentos de alto custo, né? Todo mundo tem direito à saúde, mas existem pessoas que precisam de medicamentos específicos que custam caríssimo, né? E o Estado não provê, né? Porque daí ele vai se resguardar utilizando um outro discurso, né? De reserva do possível, que atender essa pessoa vai redundar no comprometimento do orçamento para atender outros direitos, enfim, tudo isso, né? Então, quais são os limites? Existem limites? A gente pode estabelecer limites para isso, né? Então, como vocês podem ver, dá bastante caldo aí essa discussão. Tem muita coisa para a gente falar a respeito desse assunto. E, finalmente, direitos fundamentais e controle de constitucionalidade. Então, fazer essa relação, né, verificar algumas situações que a gente pode também trazer como exemplo de direitos fundamentais dentro de uma perspectiva de constitucionalidade, certo? Então, essa é a nossa ementa. Ela tá os assuntos que vão ser trabalhados, na verdade, eles vão estar um pouco mais detalhados no nosso conteúdo programático, que a gente vai ver daqui a pouco, tá certo? Mas então aqui nós temos o objetivo da disciplina, que é proporcionar ao estudante conhecimento sobre as teorias voltadas à construção e efetivação dos direitos e garantias fundamentais, né, dos direitos e deveres individuais e coletivos também, incluindo os seus respectivos alcances e limitações, tá certo? Então, a gente vai trabalhar essas categorias na disciplina, né, buscando verificar de que maneira os teóricos dessa área abordam esses temas, tá certo? Então, eu espero que a gente consiga atingir o objetivo proposto.
E aí, gente, esse é o nosso programinha, né? Como vocês sabem, nós temos 17 encontros, mas eu coloco assim, não necessariamente vai estar tudo numa aula só, né? Cada ponto numa aula. A gente tem aí 3 encontros destinados à prova, né? E aí tem outros também que eu sempre reservo para trazer algum convidado na forma de palestra. Quem é meu aluno sabe, quem já foi meu aluno sabe. Então, para que vocês observem aqui como está dividido o nosso programa, primeiramente a gente vai fazer aquela contextualização básica histórica dos direitos fundamentais, né? Então é algo que eu gosto bastante de fazer. Muita gente acha uma besteira, acha parte do histórico algo para encher linguiça ou algo para enrolar, mas eu vou dizer para vocês que não é, tá bom? Então, quando a gente compreende o porquê certas coisas foram constituídas, em que contexto as normas ou as ideias que levam às normas foram constituídas, fica muito mais fácil a gente compreender essas normas, tá? Então, essa contextualização histórica é fundamental para a gente ter esse entendimento, essa dimensão, né? Então, principalmente quando a gente fala hoje em dia de direitos fundamentais, de direitos humanos, existe até um certo tabu na sociedade, né? Fala de direitos humanos, o pessoal, isso aqui é direito para defender bandido, né? Vocês sabem disso, todo estudante de direito já ouviu alguma coisa nesse sentido, alguém fala, tá estudando para defender bandido. Tá, você acha isso? Mas porque você precisa, na verdade, estudar um pouco mais e compreender o porquê que existe direitos humanos, o porquê que existe direitos fundamentais. E dar uma olhada na história, os absurdos que já foram cometidos contra as pessoas, as violências, as violações, as injustiças, né? E a gente tem um caminho, que é o caminho que foi tomado pelo direito. Não vou dizer que o direito é perfeito, que é maravilhoso, que resolve todos os problemas, mas é o que a gente tem no momento, assim como o Estado. Né? O Estado, ele existe, ele é um mal necessário, né? A gente reclama dele tudo, mas imagina só a nossa sociedade brasileira, por exemplo, tentando viver de forma livre. Eu não consigo ser positiva nesse ponto de achar que a sociedade vai se organizar sozinha e que vai dar tudo certo, né? Eu não consigo vislumbrar isso. Se alguém conseguir, parabéns pela positividade. Eu ainda não cheguei nesse nível, mas vamos lá. A gente precisa do Estado, a gente precisa dos direitos, por enquanto, tá certo? Depois a gente vai ver o conceito de direitos fundamentais, né? Fazer essa compreensão depois da contextualização histórica, como essa ideia foi construída, como ela se relaciona com outros conceitos, como, por exemplo, o conceito de direitos humanos, tá? Depois a gente vai falar de Estado de Direito, Estado Social e funções dos direitos fundamentais. Então, dentro da perspectiva do Estado, né, o Estado existe com uma intenção, com uma intencionalidade, com um motivo, que é regular a vida em sociedade, né? E aí, dentro desse contexto, né, não é regular de qualquer forma, é regular de uma maneira organizada, regulada, limitando os poderes do Estado também para que ele não se torne o grande violador de direitos na sociedade, tá? Então, para isso, a gente vai ver os conceitos de Estado social e observar as funções dos direitos fundamentais nesse sentido, certo? Depois a gente vai falar de teorias dos direitos fundamentais, faltou um S ali, me perdoem, como essas teorias foram postas, o que foi sendo pensado pelos teóricos e como isso acaba se materializando nos dias de hoje. Vamos falar também de renúncia aos direitos fundamentais, né, se é possível que uma pessoa renuncie a seus direitos fundamentais. Vamos falar da teoria dos limites, né? Então, dentro dos limites impostos à sociedade e ao Estado, existe uma limitação para o estabelecimento desses limites? Então, é uma teoria que a gente vai estudar também nessa disciplina. Depois, os direitos fundamentais como princípios, né? Aí a gente começa a trabalhar um pouco mais, o Robert Alexy e outros autores que tratam desse tema. Daí vamos falar também de direitos e deveres individuais e coletivos, tais como estão postos
ali na nossa Constituição, né, e aí fazer uma aplicação, digamos, mais prática do ponto de vista do direito constitucional, e terminar com direitos fundamentais e controle de constitucionalidade, tá certo? Para que a gente trabalhe tudo isso, né, quem foi meu aluno já sabe, mas não custa relembrar e mostrar para vocês o que nós vamos fazer. Então, primeiramente, a gente tem as aulas, né, que vão fornecer as instruções e os conhecimentos básicos sobre os temas trabalhados. A gente costuma fazer sempre uma aula mais curta do que seria no presencial, né, que seria uma aula de 2 horas, mas eu acho muito improdutivo ficar aqui falando 2 horas e vocês aí ouvindo. Eu acho que nesse momento de tudo virtualizado, a gente dispersa demais e acaba não tendo um aproveitamento muito bom. Então, o que eu venho desenvolvendo ao longo dos outros semestres de pandemia, né? Eu espero que a gente consiga chegar lá e passar por essa fase, né? Largar a mão dessas aulas, mas por enquanto a gente precisa delas, né? Então é meio que um caminho que a gente precisa estabelecer da melhor forma possível. E aí eu procuro fazer dessa forma com vocês. Faço uma aula mais curta, de no máximo 1 hora. Depois dessa aula, normalmente eu deixo um texto pequeno para ser lido e um formulário com perguntas sobre a aula gravada e também sobre o textinho que foi lido. O textinho nem sempre ele vai estar lá, tá? Mas às vezes, quando eu achar necessário que vocês leiam alguma coisa, né, eu vou colocar lá um textinho curto para vocês lerem. E essa vai ser a nossa atividade do dia, lembrando que cada aula tem carga horária de 2 horas. Então, se eu dou uma aula gravada de no máximo 1 hora, vocês precisam preencher essa outra 1 hora com uma outra atividade, que pode ser, então, a revisão, a leitura dos slides, a leitura do texto que eu vou passar para vocês, ou do livro da preferência de vocês, né? Porque a gente tem vários livros que vão abordar os temas que a gente vai tratar aqui. E então, eu vou deixar sempre esse roteiro com passos, né? Passo 1, assistir o vídeo. Passo 2, ler o texto. Passo 3, responder o formulário e assim por diante. Eventualmente, coloco também um outro videozinho mais curtinho, com uma outra visão, para que vocês acompanhem, então, tá? Aí eu coloquei aqui também, né, para que vocês saibam as pesquisas complementares, né, ou que é, no caso, esse texto, ou sobre o que eu falei, ou sobre algo a mais, certo? E a resposta aos formulários com questões específicas da matéria trabalhada. E aí, então, em caso de dúvidas, grupo do WhatsApp, manda um WhatsApp lá no grupo para a gente conversar, para a gente discutir. Se precisar mandar um áudio, manda um áudio, eu respondo de forma escrita ou com áudio, sobre as eventuais dúvidas que possam surgir, tá certo? Então, a interação, ela vai vir dessa forma, através do grupo, através de quiz, de repente, né, depois, um pouquinho antes de terminar o horário da aula, eu passo um quiz para vocês responderem, ou outras ferramentas, né, a gente vai verificando. Então a gente que é professor, quando começou essa história de pandemia, né, a gente precisou se adaptar, nós precisamos aí aprender a usar as ferramentas. Então, se vocês pegarem o primeiro vídeo que tem nesse canal e esse aqui, tipo, vocês vão ver uma melhora substancial. Então, o primeiro, eu tô falando para a câmera do meu celular, o vento batendo, o cabelo voando na sala da minha casa. Então, assim, foi meio caótico aquele início, mas a gente vai se adaptando, né? E quanto mais vierem outras ferramentas que possam ajudar, a gente vai utilizando, tá certo? Peço então a participação ativa de vocês, né, que vocês perguntem, que vocês façam ponderações, que vocês participem no grupo, que vocês comentem os vídeos que vão ser postados, né, dizendo: olha, estive aqui, assisti, professora, muito interessante a aula, professora, um saco essa aula, não entendi nada. Enfim, mas eu gostaria de ouvir a participação de vocês, tá, pessoal? E aí, por fim, né, só uma lembrança de que a gente elabora as nossas atividades de acordo com a portaria 1235, que rege a questão do ensino remoto, né, que fala nas atividades síncronas, assíncronas, na não possibilidade de a gente ter aula presencial nesse momento, e etc. Então, a gente procura
fazer as nossas aulas, as nossas atividades de acordo com a regulamentação da universidade para esse momento, tá, galera? E aqui são os nossos recursos, né? Eu utilizo como ambiente virtual de aprendizagem o Google Classroom. O AVA da UFMS é uma baita ferramenta, ele tem muitas possibilidades de trabalho, porém, para mim, eu acho ele um pouco difícil de acessar, um pouco difícil de trabalhar. Eu comecei, na verdade, com o AVA e tive alguns problemas na configuração das provas, então eu acabei deixando de lado e voltei para o Google Classroom, porque eu acho mais intuitivo, mais fácil, mais tranquilo, mais acessível, mais tudo, né? Então eu gosto de usar no Google Classroom. As aulas que eu gravo eu disponibilizo no YouTube, sempre com o link no Classroom. O link para tudo vai estar lá no Classroom, então vocês têm que estar no Classroom, né? Daí coloquei a aula lá, você clica e assiste, né? Remete lá ao YouTube, não esquece de comentar logado, né, para eu saber que foi você, né, para eu poder ter o registro de que você efetivamente assistiu a aula. Depois de assistir a videoaula e você precisar preencher o formulário, você preenche o formulário que eu faço no Google Forms, tá bom? Então, o Google Forms ele vai ser a minha verificação de presença de vocês para efetivamente lançar as presenças. Mas eu peço que vocês também comentem lá no YouTube. Por quê? Porque, como não é uma atividade síncrona, né? Em que eu fico vendo ali, eu posso passar uma lista de presença de quem está assistindo o vídeo, ali é um registro, né? É o meu registro de que vocês assistiram a aula, é uma segurança para mim e para vocês. Então, deu algum problema, sei lá, teu formulário sumiu, né? Aí onde que eu vou ver? Eu vou lá no YouTube ver se você respondeu, né? Ver se você disse que você está lá, que você assistiu a aula, etc. Então a gente é muito difícil acontecer, dar problema no Google Forms, não dá, mas eu gosto de ter essa garantia, de ter essa segurança a mais, tá certo? Também utilizo de palestras com profissionais na área, ao vivo, né, com transmissão pelo YouTube também. O YouTube é vida hoje em dia, né, gente? Tudo a gente faz no YouTube. E interação ao vivo via chat, né? Então, geralmente, quando eu trago um convidado, normalmente antes da P1 e antes da P2, né, em cada disciplina, a gente vai para um estúdio, transmite ao vivo no YouTube e vocês vão participando ali no chat, fazendo as perguntas que vocês julgarem necessárias, e aí a gente pega essa pergunta, projeta na tela e o nosso convidado responde, tá certo? É assim que funciona. E aí, as avaliações, né, também a gente faz pelo Google Forms, que é algo bastante produtivo, né? A gente consegue fazer as questões objetivas de forma mais fácil, né? Como tem muitos alunos e tudo virtual, é muito difícil para a gente ficar corrigindo prova individualmente, então eu faço logo as provas objetivas, né? Exceto quando tem menos alunos na turma, daí eu gosto de fazer dissertativa, porque eu acho que é importante a gente ter esse exercício de escrita, mas durante as aulas vocês também vão ter oportunidade de exercitar a escrita, tá? Nessas atividades do Google Forms. Então, acredito que seja importante para vocês também. A nossa bibliografia, tá? Que é o que está contido no plano de ensino, são livros que estão disponíveis dentro da biblioteca da UFMS. Não sei se todos estão online, porque o novo projeto pedagógico ele já coloca ali recurso online, então provavelmente tem no Minha Biblioteca, mas se não, não são livros muito difíceis de serem encontrados, tá? Então nós temos aqui o Paulo Bonavides, Jorge Marmelstein e Robert Alexi como bibliografia básica. E nós temos aqui como bibliografia complementar Manuel Gonçalves Ferreira Filho, do curso de Direito Constitucional, Marcos Vinícius Furtado Coelho, Garantias Constitucionais e Segurança Jurídica, e José Joaquim Gomes Canotilho. Tem um livrinho que eu gosto de usar bastante, ele não está aqui, mas eu vou deixar para vocês lá no Classroom, e sempre que for possível eu mesma faço os scanners dos livros e vou colocando, porque às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade
de chegar ou de acessar a minha biblioteca, ou seja lá o que for. Então, sempre que eu posso, eu coloco também um artigo científico. O artigo científico é uma ferramenta interessante de estudo, gente, porque ele vai reunir vários posicionamentos, ele vai reunir vários autores para falar daquele mesmo assunto. Então, vez ou outra, eu vou trazer um artigo científico, que artigo científico tem no máximo 20, 30 páginas, mas sempre vou delimitar para vocês. Olha, vocês vão ler a introdução, ou vão ler o tópico 1, 2, 3, enfim. A gente vai vendo aí conforme for fazendo, mas quando precisar dos livros, normalmente eu trago essa bibliografia para vocês. Combinado? Provas! Tantã! Aqui nós já temos datas de provas. Deixa eu diminuir aqui o meu tamanhico para que vocês vejam o dia da prova, tá? Então, P1, já anotem aí na agenda de vocês, 12 de maio, P2, 30 de junho e PS, 7 de julho, ok? Então, vocês já fiquem ligados. Eu não sei ainda quantos alunos tem nessa disciplina, tá? Para poder afirmar para vocês se vai ser dissertativa ou se vai ser objetiva ou se vai ser mista. Eu só consigo fazer isso depois que tiver tudo ok nas matrículas. Eu não sei se já está, daqui a pouco eu dou uma olhada. Mas, independentemente do formato da prova, elas são feitas no Google Classroom e vão ser feitas nesses dias, tá certo? Eventualmente, alguém tem um problema, vou estar viajando, vou estar, sei lá, conversa comigo, né? Que a gente pensa num outro dia para que você faça a sua prova. Eu sou bem tranquila em relação a isso. Se eu puder, né, eu faço uma outra prova com quem não pode esse dia, mas é uma prova bem diferente, né, obviamente. Então, acho que é isso, tá? Eu espero que vocês gostem da disciplina, que dê tudo certo e que a gente consiga fazer um bom trabalho aqui. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês e até a próxima!